Este vídeo tem o oferecimento das sonorizações baratas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Hoje eu venho convidar vocês a fazer uma visita guiada ao Teatro Arthur Azevedo. Criado em 1817 por dois comerciantes portugueses, exatamente 1º de junho, chamado inicialmente de Teatro União, sendo uma ideia criada em 1815, Teatro Arthur Azevedo. Localizado na Rua do Sol, número 180, em São Luís do Maranhão, centro, próximo à Praça João Lisboa, onde o seu nome viria na década de 20, em homenagem ao teatrólogo maranhense Arthur Azevedo. E hoje é o segundo teatro mais antigo do Brasil. Agora acompanhe a gente nessa belíssima visita. Sobre ela no corredor da Colônia Pinto, mas para dar um spoiler para vocês, eu vou contar que ela nasceu aqui no teatro. E aqui à minha esquerda tem Arthur Azevedo. Quando a gente chegar no salão móvel, eu vou falar um pouquinho mais de quem foi ele. Ele é o único espaço que pode ser consumido algum tipo de alimento ou bebida. A partir daqui, a gente começa a carpete, não pode ser mais consumido nada, então a forma que o teatro encontrou de manter o carpete sempre ok. Vamos lá então. O teatro ele começou a ser construído em 1815, 2 anos depois, em 1817, ele já estava pronto. Um ponto interessante é que 1 ano antes ele tinha sido pré-inaugurado, então imaginem aí o trabalho que foi, quantos dias, quantas pessoas foram necessárias para colocar esse teatro todo de pé. O teatro ele foi um dos primeiros prédios a serem construídos no formato neoclássico, no estilo neoclássico. Ele também tem alguns detalhes do barroco. Nosso palco é o formato à italiana, que é esse formato mais alargado com o proscênio mais à frente. Tem o formato em U, que é chamado de ferradura, que é esse formato aqui das nossas poltronas da plateia. Um ponto interessante também na plateia, ele tem essa leve descida, tem o formato de escama de peixe. As cadeiras elas são intercaladas, então as pessoas não ficam uma na frente da outra. Aqui comportam 222 pessoas. O lustre foi presente da Marli Sarney. Ele chegou aqui em 1969, muito tempo depois dele ter sido inaugurado. Ele é o segundo teatro mais antigo do Brasil, ele é bicentenário e nesse ano ele completou 204 anos. Aqui frisa, acima camarote, acima balcão e por último galeria. As cabines, elas são por ordem de chegada. Então você compra o seu ingresso, você sabe exatamente qual cabine que você vai ficar, mas você não sabe qual cadeira. Vou deixar vocês tirarem fotos, fica à vontade. Só uma observação, nesse palco aqui eu também já me apresentei com a Companhia Cazumbá de Teatro e Dança. Foi um dos espetáculos mais bonitos e mais belos a respeito do Bumba Meu Boi que eu já fiz. As duas máscaras, tem a máscara feliz e a máscara triste, né? Faz referência à dramaturgia no teatro. Você disse que aqui é o segundo maior, qual é o primeiro? Preto. Não maior, o segundo mais antigo. Tem outros bem maiores do que esse. E também tem um ponto importante, tem alguns que são mais antigos, que a construção é mais antiga. Mas, falando de forma que foi em 91, que eles tiraram tudo. Então, que muita coisa foi tirada. Aqui a parte do telhado foi toda tirada, que era toda de madeira, foi colocado ferro para ser algo mais seguro. Esse espaço que a gente tem, que é ferro hoje, era de madeira. O chão era de madeira. Então, toda essa parte ela foi tirada. Mas ela foi recolocada na mesma forma, na mesma estrutura. E o mais próximo que dava para colocar. Então, por exemplo, essas arandelas aqui, elas não eram exatamente assim, mas é o mais próximo que chega àquela época para que a gente tenha a sensação que a gente voltou no tempo, e porque elas são muito parecidas com o que era utilizado. Então tinham 2 formatos de utilização na iluminação. Podia ser a óleo, então se colocava embaixo e acendia, né, por cima, e estava começando a vir a luz elétrica.
Então poderia ser uma dessas duas opções. E aí assim a gente acaba voltando no tempo. Eu pelo menos tenho um coraçãozinho aconchegado. Nesse lado aqui, observem algumas coisas. Altura. Aqui nós temos janelões, ali atrás de vocês. A altura das portas, um ponto importante, porque não tem saída, tá? Observem isso, quando a gente estiver no último andar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas diferenças. Agora vamos falar da estrutura. Nosso teatro ele foi construído com pedra, óleo de baleia e sarnambi. Todo mundo conhece sarnambi? Não? Então vou dizer que é sarnambi. Sarnambi é um molusco bivalve, tá? Fica fechadinho assim. E aí, normalmente, se joga água quente, ele abre e as pessoas tiram o que tem dentro e comem. É que nem ostra, mesmo na mesma família da ostra. Como que funcionava antigamente? Muito provavelmente as pessoas escravizadas não podiam comer essa melequinha, né, que tinha dentro. Então, eles queimavam e moíam ela, e ela fazia liga também para a construção das nossas paredes. Em alguns das casas do centro histórico também foram construídas com mamona. E aí eu vou pedir para vocês, quando estiverem no centro histórico, observarem as casas que não tem azulejo, que vocês vão conseguir ver alguns pedacinhos de concha, e tem até algumas casas que chegam até a brilhar por conta dessas conchinhas. Então, elas foram bem trituradinhas e fica bem bonito. Vamos entrar aqui para vocês terem a vista do... É lindo ali de cima. Antigamente, os lugares mais caros eram aqui, no camarote, as duas extremidades. E aqui em cima, no balcão também, as duas cabines da extremidade. Isso porque a vista deles para o palco é horrível, mas a vista de quem está em volta para eles é muito boa. E eles pagavam mais caros para poder serem vistos. Um ponto interessante do nosso teatro em relação a outros teatros. Nosso camarote principal, ele fica aqui na parte de trás. Em alguns outros teatros, na maioria dos teatros, os camarotes oficiais, os camarotes principais, eles ficam mais na frente exatamente para as pessoas serem vistas. Nesse salão aqui, eu vou pedir só para vocês sentarem nas cadeiras marrons. As vermelhas, elas são réplicas, então se vocês quiserem sentar, não tem problema. Essa palhinha não pode ser trocada, não? Oi? Essa palhinha ali tem alguma história para não ser trocada? Tem, elas são originais. Do século XVIII. Dessa da Guiné e lá do fundo elas são originais, e não podem. Essas que estão aqui nas laterais, elas foram inspiradas em algumas que eram da época, e aí elas são réplicas das originais. Quando o teatro foi pensado, foi idealizado, foi por comerciantes portugueses, e o teatro ele foi construído de forma privada. E aí, quando ele foi construído, a ideia dele era que ele fosse ali onde os Correios. Então, fica de frente para uma praça. Né? Então, uma praça muito bonita, inclusive. E ele estava um acordo, inclusive, também com a igreja para construir esse espaço que a gente tem hoje. E estava tudo certo, estava combinado com a igreja, estava combinado também com Portugal, e começaram as construções. Lei privado do bolso de Eleutério Estevão. A construção começou, no meio da construção a igreja falou, mudei de ideia, devolve minhas terras. E eles falaram, poxa, a gente começou a construir. E a igreja, não quero saber, devolve minhas terras. Foram para o tribunal, e aí, chegando no tribunal, o juiz era um padre. E aí, o juiz falou o seguinte, olha, não tem problema, vocês podem continuar as construções de vocês, mas com algumas opções, né, com alguns detalhes. O primeiro detalhe deles tem que ser construído de posta para a igreja, porque o que vocês vão fazer é um antro de pecado, então tem que ser de postos, porque vocês vão de encontro com o que a igreja prega. E o outro ponto tem que ser muito menor do que vocês tinham planejado. E aí, por isso que o teatro ele fica numa esquina tão apertadinho, ao invés dele ir até lá na frente, que pegaria quase o quarteirão todo. Dessa sala. Essa sala,
O chão ele era de madeira, assim como todos os outros espaços que eu falei para vocês antes da construção, era de madeira do teatro. Aqui atrás nós temos papel de parede, pode ter sido papel ou tecido. Essas listrinhas mais escuras muito provavelmente eram na cor verde, que era uma cor muito difícil de se ter na época. Então também era uma forma de mostrar que eles tinham posse. Aqui em volta vocês conseguem ver as cadeiras, elas são diferentes do que as cadeiras que a gente tem hoje. Elas são muito parecidas com as cadeiras que a gente tem lá embaixo, que são as cadeiras de palhinha. Por que a gente não tem mais elas? O teatro ele é bicentenário. Então, algumas cadeiras, principalmente essas, que claramente a gente consegue ver que elas são mais delicadas, não suportaram o tempo, tá? E um outro ponto, o teatro, ele abriu, fechou e passou por vários donos. Ele começou privado, depois passou a ser privado e público. Essas mesas que a gente tem hoje, cadeiras, elas foram de outras casas de cultura e foram cedidas para a nossa aqui. Os lustres, eles vieram da Argentina, de um leilão que aconteceu, e o arquiteto, quando foi montar o teatro, deixar o teatro mais característico na época, ele viu uma possibilidade e trouxe os lustres de lá para cá. Aqui em volta a gente tem uns potinhos brancos. Esses potinhos brancos eram cuspideiras. As pessoas mascavam muito tabaco na época. E tem um ponto importante, não tinha banheiros. Então, muito provavelmente, talvez um negocinho aqui, outro ali, pudesse aparecer nessas cuspideiras. E as pessoas também tinham o péssimo costume de jogar o xixi, suas necessidades pela janela, ou então chamavam o negro tigre para poder fazer o dejeto, fazer o descarte correto, né, entre aspas. O que é o negro tigre? Vou contar para vocês no último andar. Aqui eu vou deixar vocês tirarem um pouco mais de fotos, mas antes, observem aqui os quadros que a gente tem em volta. Eles são réplicas dos originais e eles pertenceram a Arthur Azevedo. Quem foi ele? Foi dramaturgo, foi também jornalista e era irmão de Aloísio e de Américo de Azevedo. Aloísio, provavelmente todo mundo conhece, que escreveu o Cortiço, entre outras obras que a gente tem na nossa literatura. Eles cresceram aqui em São Luís, foram criados numa praia aqui perto, isso porque o pai dele tinha muito medo da situação que era na cidade. Construiu um teatro atrás da casa deles e a mãe fazia as músicas, o pai fazia as obras, as peças, escrevia as peças e eles brincavam de interpretar. Então aí eles já iam pegando gosto pela arte. Saiu daqui de São Luís com seus 16 anos, foi para o Rio de Janeiro, assumiu um cargo público. De lá ele não voltou mais para São Luís. E acredito que talvez ele tenha tido um pouco de dor em ver também o nosso teatro pequeno, que poderia ser maior, e foi um dos grandes incentivadores para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é daquele tamanhão todo, né? E quando ele saiu, quando ele faleceu, ele tinha muitas obras de arte, tanto quadros quanto esculturas, eram mais de 22 mil. O governador do Rio de Janeiro não quis comprar, porque não se interessou. E eles estavam falidos, né, a família. E o governador do Maranhão se interessou e decidiu comprar. E então, hoje, as obras, agora são 16 mil, que de lá para cá houve um desvio, não sabemos onde foi parar. São por volta de 16 mil peças e as originais se encontram no Palácio dos Leões. Quando a gente faz aquela visitação lá, é aquelas obras que estão lá? Algumas das, porque é só possível visitar aqueles dois salões, né? Mas tem muito mais coisa. Que na área que é do governo a gente não pode entrar. Isso. Eu acho que tem um preconceito na hora de comprar. Então a gente tem ali Moisés, aqui a gente tem São Luís. Não pode estar flash, Luiz, para verificar. Vai. Mas que chuva é essa, hein? Nesse andar daqui, o que tem de diferente do andar de baixo? Temos óculos, mas não são de óculos, são óculos, tá? Por isso que a gente usa hoje os óculos, que são nesse formato, e antes de ter o que a gente tem de óculos era o monóculo, tá?
Temos diferente altura, esse aqui é o forro, por conta do ar-condicionado. O original é esse daqui de cima. Temos a altura das portas, que elas são mais altas. E um ponto importante é essa abertura aqui nesse corredor, que é diferente dos andares de baixo. Tá? Quem frequentava esse espaço? Era frequentado pelas pessoas escravizadas, certo? Elas vinham aqui assistir peças? Obviamente não. Elas iam a trabalho. Elas entravam pela mesma porta que todo mundo entra? Obviamente não. Então, por onde que elas entravam? Eles entravam por aqui. Essa porta, que hoje está fechada, tinha uma porta aqui no final desse corredor. As pessoas entravam pela lateral do teatro e se apinhavam aqui em cima. Esse último andar, ele não foi feito para as pessoas ficarem sentadas. Ele foi feito para as pessoas ficarem em pé, e era isso que acontecia. Por isso também a porta mais alta, era para as pessoas mais altas poderem entrar aí dentro, tá? E você vai perceber que ele é mais alto porque as pessoas tinham que ficar se esticando. Por que elas tinham que fazer isso? Porque os senhores sentavam de um lado e elas obrigatoriamente tinham que sentar do lado oposto. Dependendo do sinal que o senhor fizesse, ela tinha que se levantar. E ao invés de descer todas os lances de escada e subir, ela dava aqui a volta, descia e atendia o seu senhor. E eles tinham que sanar todo tipo de necessidade. Fome, sede, calor e necessidades fisiológicas. Como eu falei, no teatro não havia banheiros. Então eles levavam um piniquinho, o senhor fazia necessidade fisiológica, podiam jogar pela janela, ou então negro tigre. Quem que eram os negros tigres? Eram pessoas que eram obrigadas a carregar grandes pipas. O que era isso? Eram baldes feitos de madeira na cabeça ou então nas costas. E todos os dejetos eram colocados dentro dessas pipas, desses baldões. A pele escura, os dejetos amarelados. Conforme elas iam caminhando, os dejetos iam escorrendo pelo corpo, deixando o corpo delas rajado. Por isso o nome negro tigre, tá? E por mais que a pessoa se higienizasse, tomasse banho, aquela coisa toda, não adiantava. A amônia no corpo manchava a pele e também ocasiona micoses e afins, e a pessoa sempre ficava marcada com aquela característica. Se vocês observarem na rua dos centros históricos, algumas ruas elas são mais estreitas que outras, são os becos. Por isso tem um beco que a gente conhece até hoje, que é o Beco da Bosta. Acho que todo mundo já deve ter, pelo menos, ouvido falar desse beco. Então, eram os caminhos que os negros tigres faziam. E, muito provavelmente, daí que vem alguns ditados que a gente conhece. Por exemplo, fulano de tal está enfesado. Quer dizer o quê? Que a pessoa está chateada. Obviamente, porque ninguém ia ficar feliz, contente, carregando um baldão de bosta na cabeça. Não é verdade? Um outro ponto, um ditado agora realmente, é aquele de que fulano de tal não é pouca merda. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem posses. Por quê? Porque antigamente só tinham grandes casas, só podia manter, só tinha grandes dependentes quem tinha muito dinheiro. E se tem muito dinheiro, muitos dependentes na casa, muita merda é produzida, logo muitos negros tigres são necessários para levar embora todos os dejetos. Então quer dizer que a pessoa não é pouca merda, tem condições financeiras. Vamos agora conhecer o pior lugar do teatro. Está daquele lado dali. Você não consegue ver o palco. Se você senta, aí que não consegue ver mesmo. Por que esse é o pior lugar? Porque além da visão tem a caixa de som. Pior, do lado. E aí é tipo a cereja do bolo da ruindade. Normalmente esse espaço ele não é vendido. Mas o que acontece? Às vezes vem pessoas de fora e aí essas pessoas têm fã-clube. E aí o fã-clube não se organizou e acabou comprando em cima da hora o ingresso e só teve esse lugar. Que já aconteceu aqui no teatro. É informado que esse não é um lugar muito bom, mas dependendo da insistência da pessoa, é vendido. E na última grande reforma, que foi em 91, e ele foi construído para dar suporte ao teatro. Aqui foi construído os banheiros, né, que a gente tem hoje, foi construídos camarins, que antigamente tinha uma quantidade muito menor, e também o administrativo. Ele foi construído com essa diferença bem óbvia do velho para o novo, né, do antigo para o novo, exatamente para que as pessoas pudessem ver essa grande diferença, né, entre ambas as épocas. Antes da gente entrar, eu quero mostrar para vocês um ponto. Vamos falar que fulano de tal não tem eira nem beira. Sim. Quer dizer o quê? Que a pessoa não tem dinheiro, né? Não tem posses. Isso por quê?
Tá vendo essas dobrinhas aqui? Elas são chamadas de eiras, beiras e tribeiras. Ali na frente é melhor a gente ver, nossos vizinhos de frente tem eira e beira, o outro tem eira, beira e tribeira. E isso quer dizer que eles tinham condições. No centro histórico temos a maioria das casas tem eira, beira ou tribeira. E são raras as vezes, mas eu já encontrei uma, por exemplo, em Monte Parte, que tem uma casa que não tem eira e nem beira. Então, muito provavelmente, essa pessoa não tinha lá tanto creche. Esse ano foi para o Rio de Janeiro fazer balé. Ele fez parte também da companhia de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. De lá, ele também se apresentou em outros países e também fez parte de outras companhias. Tá? Ele também trabalhou aqui no Teatro Arthur Azevedo, só que ele veio falecer em 2014 e essa foi uma forma que o teatro encontrou de homenagear ele e deixar a memória dele sempre viva. Qual o nome dele? Antônio Gaspar. E a diferença é gritante, né? Não dá pra ficar. A gente tem algumas placas importantes e algumas pessoas que passaram pelo teatro, como Eleutério de Devo, que foram os idealizadores e os donos do teatro no início. Temos Bidu Sayão, temos Bibi Ferreira, que também passou por aqui. Temos a Fernanda Montenegro, Vera Fischer e também temos o mais recente balé da Rússia, que apresentou lá dos Ciclos. Mas eu quero apresentar para vocês hoje a Polônia Pinto. E quem foi ela? O que aconteceu? Em 1854 estava em cartaz a peça O Tributo das 100 Donzelas. E a atriz principal passou muito mal e veio correndo para cá, ó. Veio a Polônia Pinto. Essa mocinha que está aqui. 12 anos depois, a Polônia Pinto ela já fazia parte de uma companhia de teatro. Isso em 1868. E no dia do aniversário dela, eles vieram apresentar A Cigana de Paris. A atriz principal passou mal e ela foi convidada para assumir o posto da atriz principal. E foi um sucesso. Ela foi aplaudida de pé. E depois disso, ela não parou mais. E a gente diz que ela nasceu 2 vezes aqui no teatro. Nasceu da mãe dela e nasceu com a vida artística aqui também. Aos 16 anos, ela foi para o Rio de Janeiro. E ela foi fazer parte da companhia da corte, que ela se apresentou para os reis, para as rainhas da época. Foi uma das inspirações da Fernanda Montenegro, e isso é um grande orgulho para a gente. Então, graças à Polônia Pinto, a gente conhece a Fernanda e aplaude tanto quanto o tanto que a gente admira ela. E ela foi uma das idealizadoras do que a gente conhece hoje da Casa do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Tá? Que assim como ela, tinha algumas outras pessoas que não tinham família. Ela se casou muito nova e também ficou viúva muito nova e não teve filhos. Ela ficou viúva aos 16 anos. E ela faleceu em 1937, ou seja, 83 anos. E quando ela faleceu, o Rio de Janeiro enterrou ela na Casa dos Artistas. O Maranhão pediu para eles trazerem de volta para cá, o Rio de Janeiro não quis. E decidiram ir para o tribunal. E aí no tribunal decidiram dividir ela. Então hoje uma parte dela está enterrada aqui no teatro e a outra parte está enterrada lá no Museu dos Artistas. E onde fica internada ela? O túmulo dela fica na lateral aqui do teatro. Aqui eles guardam iluminação, cordas e também alguns outros materiais para composicionário. Lá no fundo é onde fica localizada a técnica, ou então se precisar montar alguma coisa, consertar algo
que faça referência às apresentações, pode ser feito lá. Aqui atrás estamos no fundo do Cicorama e ele está todo riscado assim, porque quando ele chegou, começou uma tradição que os artistas iniciantes e os artistas de longa data, todos eles são convidados a assinar aqui o fundo no nosso palco. Esse material escuro que está aqui no fundo é um material anti-chamas, então em caso de incêndio, ele dá aí uma segurada, é o tipo de material que quando queima, ele não espalha o fogo, ele vai dar uma controlada, ele queima e cai no chão, vira cinza. Temos também sensores de fumaça e cortinas de água. Aqui, vocês estão vendo essas cordas elas não estão de enfeite, essas cordas elas são utilizadas, então, para descer as varas de cena, que são as varas que têm tecidos para compor o cenário, é preciso puxar ou soltar elas para elas poderem descer. Já a iluminação e a parte de som, toda ela é no botãozinho, então apertou, está tudo resolvido. Nosso palco ele tem 12 por 14. Esse aqui é o Cicorama, que dá a sensação que o espaço ele é mais profundo do que ele realmente é. Aqui nas laterais nós temos as ninfas, que falam sobre, que representam o canto, a dança, a interpretação. Quando elas foram colocadas aqui, elas estavam nuas, mas a igreja não gostou e mandou vestir. Então hoje elas estão vestidas. Aqui em cima nós temos flores de algodão, e as flores de algodão fazem referência ao tempo que o teatro foi construído, o período que ele foi construído, que foi no período de plantação e de exportação de algodão, que nós temos a porta capitania mais importante do país e é uma Quer tirar uma foto com o amor? Quer tirar uma foto com a senhorita? Nós queremos tirar uma foto contigo. Olá, eu me chamo Livne Gonçalves, eu sou guia do Teatro Arthur Azevedo e sou estudante de hotelaria. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para novas notificações.